Ordem do dia da primeira sessão ordinária, 2/2/2026. Passaremos agora à chamada regimental. Anderson Daniel Ferrazoli. Presente. Cláudio Matoso de Oliveira. Presente. Sérgio Donizete Nascimento. Presente. Antônio Aparecido Ramos. Presente. Ataíde José Carlos Tirolo Júnior. Presente. Ataíde de Oliveira. Presente. Antônio Guica de Souza Júnior. Presente. Evandro de França Antunes. Presente. Jonas Marques de Freitas Filho. Presente. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, dou por abertos os trabalhos desta noite. Ata da 24ª sessão ordinária, realizada em 15/12/2025. Coloco em discussão. Alguém quer fazer uso da palavra? Ninguém querendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada a ata da última sessão ordinária. Vamos para a fase do expediente. Projetos apresentados pelo Poder Executivo. Nada consta. Projeto apresentados pelo Poder Legislativo. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de lei do Legislativo número 002/2026. A mesa diretora da Câmara Municipal de Bocaina encaminha o projeto de lei do Legislativo número 002/2026, que estabelece o nível de vencimento de servidor público da Câmara Municipal de Bocaina e dá outras providências. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de resolução número 001/2026. A mesa diretora da Câmara Municipal de Bocaina encaminha o projeto de resolução número 001/2026, que dispõe sobre a criação do cargo em comissão e atualiza o cronograma do quadro de servidores públicos da Câmara Municipal de Bocaina. Requerimentos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 001/26. Requerimento número 001/26, de autoria dos vereadores Cláudio Matoso de Oliveira e Sérgio Donizete Nascimento, requer informações da Diretoria de Habitação Municipal. Quantas casas do CDHU existem fechadas ou abandonadas nos bairros Pedro Alexandrino, Santa Terezinha, José Tonão e demais bairros que têm casas do CDHU? Coloco em discussão o requerimento número 001/26. Alguém quer fazer uso da palavra? Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade o requerimento número 001/26. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 002/26. Requerimento 002/26, de autoria do vereador Jonas Marques de Freitas Filho, requer informações e documentos acerca da jornada de trabalho de servidor público municipal que exerce mandato eletivo nesta Casa de Lei. E informação sobre a ausência em serviço, seu servidor municipal Ataíde de Oliveira, em razão de comparecimento a esse legislativo para tratar de assuntos de interesse particular. Reunião partidária no dia 9/12/2025 e para a participação em curso no dia 12/12/2025. Teve as referidas horas ou descontada da folha de pagamento. Comprovação do ponto. Cópia integral do espelho de ponto fechado e devidamente assinado, referente ao mês de dezembro de 2025 do referido servidor. Justificativa de afastamento, caso não tenha havido desconto. Favor encaminhar a justificativa legal ou administrativa como compensação de horas de banco, de horas em autorização específica, que fundamentou a ausência do servidor em seu posto de trabalho no Poder Executivo durante o horário da expediente. Coloco em discussão o requerimento número 002/26. Alguém quer fazer uso da palavra? Eu vou fazer.
Esse requerimento, eu já na última sessão, eu deixo claro que apresentaria ele, porque quando nós temos um servidor público que exerce o cargo de vereador e por questões pessoais e particulares, ele se desloca do seu trabalho, então eu, por obrigação de vereador e como fiscalizador, eu peço todas as comprovações legais se esse funcionário teve ou não o dia descontados. Se foram essas horas compensadas em um banco de hora que é inconstitucional e não existe, e isso através do Ministério Público nós vamos provar, e a coisa vai se agravar um pouco se nós se depararmos com esse ponto fechado, tanto depois da reunião partidária, quanto depois do curso, que nós tivemos a reunião partidária no dia 9/12 e o curso dia 12/12. Teremos que nos deparar com uma situação do não fechamento do ponto. Se nós recebermos o espelho e esse ponto estiver fechado, nós precisamos saber de quem o servidor está sendo apadrinhado. Se é por chefe de garagem, se é por prefeito municipal, e através do requerimento nós vamos ter essa resposta. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade o requerimento número 002/26. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 003/26. Requerimento 003/26, de autoria do vereador Jonas Marques de Freitas Filho, requer informações sobre a atual situação do Distrito Industrial Henrique Schillerter Pontes. Houve a regulação do terreno do Distrito Industrial Henrique Schillerter Pontes? Se sim, favor enviar documento que comprovem. Se não houve a regularização, quais as medidas serão adotadas para a regularização destes terrenos? Coloco em discussão o requerimento número 003/26. Alguém quer fazer uso da palavra? Eu vou fazer. Esse requerimento eu coloco porque sou cobrado por algumas pessoas que ali têm o terreno no distrito e não conseguem sequer instituir uma empresa. Onde administrações passadas fizeram a farra com dinheiro público, deram o terreno a quem quiseram, ali quem queria, se fosse amigo do rei, né? Se fosse amigo do rei e ali pegava de 2, 3 terrenos, isso aí era a coisa mais fácil, nós não daríamos para quem realmente precisa, mas para se fazer conchavo político e conseguir benefícios, aí sim teria o terreno. Então, peço, como está a posição disso, precisamos dar uma resposta aos empresários, a quem tem o terreno ali. E, já com esse requerimento, é cobrar esse prefeito que aí está de alguma atitude. Está na justiça, mas se nós não se mexer, vai ficar na justiça a vida inteira e não vai resolver. Nós temos cerca de 6, 7 máquinas em manutenção numa oficina de Bariri, que ele assume do ex-prefeito Marco Antônio Giro, e faz 1 ano e 1 mês que esse cara está no poder e ele sequer buscou as máquinas. Quais as situações que estão bem público lá no município de Bariri? Aí abre-se uma sindicância e nunca dá em nada. Então, fica aí o meu requerimento e que volte de maneira efetiva a resposta sobre o Distrito Industrial.
Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade o requerimento número 003/26. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 004/26. Requerimento número 004/26, de autoria do vereador Anderson Daniel Ferrazoli, requer informações sobre a escala de trabalho de servidor público, médico ginecologista, Dr. Alexandre Sérgio de Oliveira Zoubel. Informar detalhadamente os dias da semana e os horários de início e término do atendimento do referido profissional em cada uma das seguintes unidades: Centro de Saúde Dr. Eli Forzato, PAS José Tonon, UBAS Dr. Edney Montenegro, São Judas, especificar o que compreende o período de jornada do PAS José Tonon, indicando o horário exato de abertura e fechamento do intensitivo de jornada, exemplo das 7 às 11 e das 13 às 17 horas. Requerer, se envio de cópias da folha de ponto, registro biométrico ou relatórios de produtividade do último trimestre, a fim de comprovar o fiel cumprimento das 20 horas semanais nestas unidades. Como o profissional atua em 3 locais distintos, como é feito o controle dos deslocamentos para que não haja prejuízo das 20 horas construtorizadas. Coloco em discussão o requerimento número 004/26. Alguém quer fazer uso da palavra? Ô Dan, se você me permitir, eu vou falar sobre o requerimento. Esse requerimento é um fato que eu já bato ano passado sobre esse profissional e mais uma vez se deparamos. Parabéns, viu, Dan, pelo requerimento. Esse profissional, ele manda e desmanda no município de Bocaina. Para começar, abre-se uma enquete na internet para ver quem gosta, quais são as mulheres que gostam desse profissional. Vamos se generalizar? Não, uma ou outra vai gostar, mas a sua grande maioria não. A sua grande maioria não. Pelo que a gente vê em postagens em rede social, mal educado, não trata bem os pacientes e pior, manda em todo mundo. Nós temos que se adequar ao município no que ele quer fazer. Meu amigo, se der para você, são 20 horas semanais, o horário aqui é das 7 às 11, é da 1 às 5. Ah, eu não consigo cumprir esse horário. Pega o seu boné e saia daqui. Assim funciona a administração pública. Assim tem que funcionar a administração pública. Não você chegar numa unidade, como eu já cheguei lá, e esse profissional atender as pacientes, terminar 4 horas da tarde e a gente ter que das 4 às 6 pagar profissionais, hora extras a profissionais de saúde. Porque tem que acompanhar esse cara dentro de uma sala trancado, sem sequer atender ninguém. E gerando prejuízo para o município. E ele não tem peito para questionar que o que eu estou falando é mentira. Porque ele faz isso corriqueiramente. Nós temos, viu, meu amigo, o prefeito municipal, o diretora da saúde, vocês precisam ter peito. Vocês precisam ir lá e desligar esse profissional. Viu? Ah, mas não arrumamos outro. Então, se esse cara morrer, não tem mais ginecologista em Bocaina? Isso é desculpa de aleijado, gente. E aí nós geramos prejuízo para o município de Bocaina, porque vocês querem passar a mão na cabeça? Ah, meu amigo, aí fica difícil fazer gestão pública, hein? Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade o requerimento número 004/26. E para não dizer, vou dizer mais uma, tá?
se chegar mais uma mulher lá, da hora que ele acabou lá a lista dele, pode chegar do jeito que for. Não atende, viu? E não atende. Então fica claro se manda ou não desmanda. Nós temos que forjar uma situação para ele, de nós vereadores criarmos vergonha na cara, forjar uma paciente para que ele não atenda. Para que ele não atenda. Para ver se ele sai com a polícia de lá ou não. Aí é fácil, né, rapaz, fazer. Indicações. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações. Indicação número 001/2026, de autoria do vereador Antônio Guica de Souza Júnior, solicitando do setor responsável para que faça cumprir a lei dos banheiros públicos, a qual não vem sendo cumprida na sua totalidade, principalmente no tocante àqueles banheiros destinados às pessoas com deficiências que continuam fechados, demonstrando desrespeito e até mesmo preconceito com as pessoas com deficiências, que também merecem ser tratadas com um pouco mais de dignidade e respeito. Outra indicação. Indicação número 02/2026, de autoria do vereador Antônio Guica de Souza Júnior, solicitando ao setor responsável para que providencie o reparo na calçada ao lado da Praça de Santa Luzia, começando em frente ao posto 2 Irmãos Fogolin, até a Biblioteca Municipal, onde 40 ladrilhos já se soltaram e quebraram, e outra quantia já está indo para o mesmo caminho. Mais uma indicação, número 003/2026, de autoria do vereador Antônio Guica de Souza Júnior, solicitando ao setor responsável a criação de um censo municipal para contabilizar as casas fechadas, prédios e barracões, vale também para os terrenos abandonados e, ao mesmo tempo, saber qual o benefício que trazem para a cidade e o seu recolhimento de tributos estão em dia. Mais uma indicação aqui. 0/4/2026, de autoria do vereador Cláudio Matoso de Oliveira, solicitando ao setor responsável para que realize uma visita de vistoria nos imóveis residencial localizado na rua Antônio Chacon, número 27, pelos órgãos da saúde, vigilância sanitária e defesa civil. Outra indicação. Indicação número 05/2026, de autoria do vereador Antônio Guica de Souza Júnior, solicitando do setor responsável para que realize uma campanha de esclarecimento, pedindo apoio da população através da internet, do rádio, panfletos, serviço de som, na rua, escolas e igrejas, para que façam limpeza geral em seus quintais e terrenos, retirando tudo que não tem serventia, colocando na rua para que seja retirado pela prefeitura, assim não permitindo a proliferação do mosquito da dengue. Mais uma indicação aqui, de Antônio Guica de Souza Júnior, solicita que a prefeitura entre em contato com a CPFL para que retirem os ponteiros dos galhos da árvore grande existente ao lado da EMEI Santa Rita de Cássia. Os galhos já atravessaram a rua e chegaram do outro lado da calçada e estão prestes a atingir a fiação elétrica. Moções nada consta, diversos nada consta. Vamos para a ordem do dia. Mas eu só quero fazer uma colocação em cima do requerimento do Dan, para ver para a população mais carente o quanto é difícil, né? O quanto é difícil você não ter comando dentro de um município tão pequeno como o nosso, que tudo teria que se virar pelo correto. Cara, quando chega uma pessoa para atender, pede, a ordem é para se agendar para não sei quando. Se essa pessoa ela foi até a unidade aquela hora, ela precisava do atendimento ali. E o que mais me pasma, cara, te juro por Deus, é quem paga o salário desse cara não se quer subir na unidade de saúde, abrir a porta e falar: meu amigo, o que você está fazendo aí sentado num celular, num notebook, ou às vezes até em consulta particular? Mas não tem, né? Esse tipo de cobrança não quer fazer, né? Eu falo, aí é difícil para a gente entender onde fica o rabo preso. E sempre a população pagando preço. E sempre aquela população que ela é mais carente, que às vezes ela não faz o barulho. Porque quem faz barulho também eles resolvem, viu? É postar 1, 2 vezes no Facebook e gritar, aparece consulta de hoje para amanhã. Aí eles resolvem, mas não pode ser assim.
Aquela pessoa que ela procura a unidade de saúde, ela tem que ser atendida. Nós temos ali dentro um profissional que ele está sentado e ele bate que ele já atendeu a quantia de 15, 16 pacientes ali e manda agendar essa pessoa. Nós vivemos numa cidade, gente, que ninguém manda, a verdade é essa. Faz-se o que quer e bola que segue. Ordem do dia dos vereadores. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo número 037/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito especial e das providências correlatas. Alguém quer fazer uso da palavra? Coloco o projeto em votação. Bom, está discutindo, eu gostaria que tivesse... Esse projeto é aquele que eu peço vista do ano passado. Peço vista, peço para que se discrimine, para que a gente possa fiscalizar sabendo o que vai se fazer, também não chega a casa. Eu gostaria de... Tem alguém que possa explicar esse projeto? Porque foi pedido vista em dezembro, aí chega na casa, ficou parado na casa. Eu gostaria de saber realmente o que é esse projeto, porque do jeito que está aqui eu sou contra. Agora, não sei se dá para esclarecer melhor esse projeto. Tem algum vereador que quer explicar o projeto? Principalmente da base do prefeito? Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Levantem. Rejeitado com 5 votos contrários. 5 votos contrários dos vereadores Juninho Tirolo, Antônio Aparecido Ramos, Anderson Daniel Ferrazoli, Antônio Guica de Souza Júnior e Evandro de França Antunes. Neste momento, abro espaço para a sustentação oral referente às contas do Executivo do exercício de 2023. Consulto se o representante jurídico do senhor Marco Antônio Giro ou o próprio interessado encontra-se presente e deseja fazer uso da tribuna. Tendo em vista que não aparece nem o ex-prefeito e nem sequer o seu advogado, né? Vamos lá. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do parecer desfavorável da Comissão de Finanças e Orçamentos, que rejeita o parecer prévio favorável exarado pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que analisou as contas do Executivo no exercício de 2023. Lembrando que o parecer na íntegra está disponível no site da Câmara e foi publicado no Diário Oficial do município de Bocaina no dia 23/12/2025. Por não cumprir o que prevê a Constituição Federal e as demais leis, o parecer desta Comissão de Finanças e Orçamento é desfavorável, isto é, opina pela rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Bocaina para o ano de 2023, em que era o prefeito Dr. Marcos Antônio Giro. Tanto tendo agido com dolo, principalmente por serem apontamentos efetuados por longos anos e nunca corrigidos, bem como pela gravidade dos fatos apontados. Alguém quer fazer uso da palavra? Coloco o parecer em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Da comissão. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos por unanimidade.
coloco em discussão o parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao exercício de 2023, ressalto que a Comissão de Finanças e Orçamentos desta Casa emitiu parecer pela rejeição das contas. Para que o parecer do Tribunal de Contas seja rejeitado, são necessários 2/3 dos votos desta Casa, ou seja, no mínimo 6 votos contrários. Esclareço aos senhores vereadores. Quem vota sim, vota a favor do parecer do tribunal, pela aprovação das contas do prefeito. E quem vota não, vota contra o parecer do tribunal pela rejeição das contas. Quem vota contra o parecer do tribunal é pela rejeição das contas. Não. É pela votação. Quem for votar contrário é não, pela rejeição. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Eu vou fazer. Tendo em vista, né, que nós temos, por isso que eu bato sempre, cara, e às vezes a gente se torna até chato, né, mas as contas do ex-prefeito Marco Antônio Giro chega na casa para conhecimento dos vereadores no dia 25/11/2025. Isso foi quando eu como presidente, assino o recebimento das contas. E no dia 27/11/2025, todos os vereadores passaram e assinaram a conta do ex-prefeito. Tivemos apontamentos e pedido de rejeição através do Ministério Público de Contas. Tivemos defesa sobre esse pedido. Tivemos também a manifestação favorável do Tribunal de Contas do Estado, a defesa que vai para o Tribunal de Contas. Consequentemente, tivemos a comissão dando o seu parecer desfavorável e recebendo também a defesa do ex-prefeito, justificando o porquê. E a gente não quer ser chato, mas a gente vota agora um dos caminhos do município de Bocaina. Isso vai direcionar quem dirige ou não o nosso município. E tenho certeza que se eu perguntar a vereadores aqui se quer se ler um parágrafo tanto de defesa, tanto de acusação do Ministério Público de Contas, como aprovação do Tribunal de Contas, eu vou ser surpreendido porque a resposta vai ser não. E aí vocês vêm para dentro da casa para votar numa coisa que vocês nem leram. A Cíntia está aí, o Matheus está aí, eu passei o meu dia todo dentro da Câmara Municipal. Estive aqui, cheguei aqui 8h30, saí daqui 20:11, analisando os documentos. Porque eu não posso vir aqui e falar amém por troca de favores. O vereador, ele não é eleito para isso. E nunca deve ser. Mas vamos lá. Vamos justificar. No ano de 2016, 17 e 18, nós tivemos as contas dos prefeitos rejeitadas pelos Tribunal de Contas. E só quem pagou o preço foi o Zé Carlos Suave. Porque em 2016, os vereadores seguraram ele aqui, barraram. Mas o Todo-Poderoso, né? O Todo-Poderoso, Marco Antônio Giro, as contas de 17 e 18, elas também vêm para dentro da casa, reprovada. E o que acontece com os vereadores?
Quem eram os vereadores da época, né? Os quadros estão aí, né? Quais foram as trocas de favores que não se seguiu o que pediu o Tribunal de Contas? Isso fica atenta, população. Eleger vereador desse tipo não vale a pena. Eleger vereador desse tipo não vale a pena. Porque com meia dúzia de palavras, tapas nas costas e favores pessoais, nós falamos amém. E política pública não é isso. Nós tivemos um governo desde 2017, quando esse cara assume a prefeitura municipal. 2017, nós tínhamos os melhores índices em educação, em saúde. Nós vínhamos de 2016, onde ele assume 2017. Nós vínhamos, o Zé entrega para ele um dos melhores índices. Nós tínhamos B+, nós tínhamos B+ em saúde, B+ em educação. E esse cara entrega à prefeitura, nessas contas que os senhores vão votar, ele entrega 2023 no pior cenário possível. Ele entrega 2023 à nossa prefeitura, ele conseguiu devastar a cidade em todas as áreas. Em todas as áreas que ele pôs a mão, ele devastou o município. E entrega o município para essas contas que vão ser votadas da pior maneira possível. Nós temos todas letras C, que é a pior nota que o município pode ter. Ele assume só com 2 letras C, mas ainda nós tínhamos 2 C+, que é um B-, e ele entrega só com 2 letras B. Ele conseguiu acabar com tudo que ele podia acabar. Vereador, ele precisa ver. Vereador, ele precisa analisar. Então, quando ele faz a sua defesa à Câmara Municipal, ele faz defesa para a Câmara Municipal e para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público de Contas. Quando ele faz para nós, ele mente ao vereador quando diz: toda manutenção possível vem sendo realizada dentro do orçamento municipal, sendo que as crianças vêm sendo bem atendidas em ambiente adequado, tanto para os discentes como também para os docentes. Todas as decisões são acompanhadas pelos concertos da educação, com ampla participação dos pais, professores e sociedade civil. Ademais, muitas reformas já foram feitas nos prédios e todas as AVCBs providenciadas para as unidades escolares. Mentiroso! O senhor não tem vergonha na cara de sequer mentir ao Tribunal de Contas. E muito menos quem concorda com um ato desse. Porque vocês da Comissão de Educação, isso não é fala minha, tá? É fala do Ministério Público de Contas e defesa do ex-prefeito Marco Antônio Giro. A VCB, quem são os representantes da Comissão de Educação? É o Toninho, Matoso e Sérgio? Vão nas unidades, vão nas escolas. Existe o AVCB? Existe o AVCB? Mas existe o AVCB? Uma pergunta para o senhor, já que o senhor questionou. Quais das unidades não tem AVCB? Mas ele mente quando diz que já regularizou tudo. Para o tribunal. E nós temos escolas que não têm AVCB. Então ele não tem o direito de mentir, de ocultar a verdade, para que se tenha uma conta aprovada. Porque se eu mentir e você acreditar também, aí eu vou acreditar no si mesmo. É o que o tribunal acontece com o tribunal. Transporte escolar, mente novamente aos vereadores. Os apontamentos pertinentes aos veículos que fazem transporte escolar foram todos solucionados. Mentiroso! Quando nós assumimos aí, quando esse prefeito que aí está, e nós assumimos como os vereadores, nós se deparamos com porta amarrada com corda. Ou é mentira minha? É mentira minha. Então não pode aprovar a conta de um homem desse.
com tanta mentira. Cada vereador manda no seu voto, mas precisa ter consciência com o seu eleitor, com o seu município. Execução das políticas públicas ambientais. Essa é a resposta dele. Mente de forma vergonhosa aos vereadores, quando diz, porém é sabido que muito já foi feito. Ah, foi mesmo. Eu vi mesmo. Bocaina é município com vasta área rural, que o Toninho conhece bem, que tem recebido grande atenção dessa administração. Muitas das ações voltadas a tal parte do município são ações de cunho ambiental. Não foram, porém, catalogadas e contabilizadas como ambientais por absoluta falta de pessoal técnico. Falta de pessoal técnico. Esforços vêm sendo feitos para tanto, dentro das possibilidades do município. Eu, Jonas Marques, acho vergonhoso, pois é de conhecimento da população a inerte desse governo, quanto ao meio ambiente, sem se importar com o assoreamento da represa, que a Sabesp faz o que quer no tratamento de esgoto, e fez durante o mandato dele inteiro, e ele não o cobrou, sem se importar com o esgoto sendo despejado no rio Jacaré, sem se importar com as toneladas de lixo de couro sendo jogados nas margens das estradas municipais e nos meios dos canaviais, prejudicando o nosso aquífero. E o contrato, hein? E o contrato até 2060, que o Toninho e o Juninho estavam aqui, com a Sabesp, sem comunicar à população e sequer à Câmara Municipal da época. Fez na surdina. Tivemos essa informação do gerente da Sabesp aqui. Nós achávamos que tinha aí mais 10 anos de sofrimento. Nós temos até 2060. Quando se fala em falta de pessoal técnico, deveria ter vergonha. Pois tinha um diretor do meio ambiente que o mais que ele fazia era andar de caminhonete e ficar fumando na varanda da prefeitura. E é importante salientar que a nossa licença ambiental no município de Bocaina estava vencida desde 2022, averiguado isso em janeiro de 2025. Nem pissarra para socorrer as estradas danificadas pelas chuvas em dezembro de 2024, não tínhamos liberação para tirar. Então, um cara desse, ele não pode falar que ele tem respeito com o meio ambiente. Ele brinca em falar em meio ambiente. Hora extras habituais. Novamente, mente a Câmara Municipal, quando fala as horas extras apontadas, refere-se no que as horas extras supostamente habituais, isso não é Jonas falando, é tribunal desde 2017, são feitas aos professores, profissionais de saúde, coletores de lixo e os 3 servidores que trabalham no cemitério. Eu, Jonas Marques, entendo que o Tribunal de Contas e a Câmara Municipal precisa atender ao pedido do Ministério Público de Contas. E é com documentos que se prova o absurdo da prática de horas extras fictícias. Que realmente, quem realmente faz as horas extras, que é principalmente os trabalhadores braçais, precisam fazer e receber sim. É justo, mas as horas extras internas, fictícias, que explode o orçamento, exaltou a preocupação do Ministério Público de Contas. Sempre deixei claro nesse microfone que nós somos sim a favor do funcionário público, daquele que vai, que executa o seu trabalho, e esse tem que ter o seu direito de receber em dinheiro no final do mês. Não jogar num banco de hora de maneira inconstitucional. O banco de hora nosso não é regulamentado, ele não existe, entendeu? Então o funcionário sim, ele tem que fazer e receber essas horas extras.
Mas ele fala que pega, o senhor não tem, acho que um pingo de vergonha. Pega as horas extras desse pessoal das duas prefeituras, que não são ninguém dos que o senhor fala aqui. Vê quantas horas esse povo fala que tem no banco de horas. Vê quanto eles falam, os internos da prefeitura ali. Eu vou falar para você, que eu já estive dentro da sala. Se assusta, hein? Você se depara com 400, 500 horas cada funcionário, fácil. Mais fácil. E eu não entendo uma coisa. Por que nós trabalhamos ali na prefeitura das 7 às 11, da meio-dia às 5, e eles têm 600, 700 horas em banco de hora? Eu pergunto, onde está o controle interno, não? O controle interno do município funciona de vento em polpa, né? Olha, prestem atenção, vereadores. Olha a fala do ex-prefeito para nós, vereadores. O relatório aponta que o município não vem adotando medidas para diminuir gastos com a frota. Ocorre que o município de Bocaina não utiliza terceirização. Só faltava mais essa. O senhor querer terceirizar. O senhor é cria de um governo de Kiko Daneleto, onde inchou os cofres da prefeitura, onde nós gastamos de cada, para a população entender em outra língua, de cada R$100 que entra, nós gastamos 53 com folha de pagamento aproximadamente. Vai se investir o que no município? E ainda o senhor fala em terceirização, ainda que não usamos, só faltava o senhor usar também. Vocês colocaram todo mundo aí dentro e querer ainda usar a terceirização, e quando tentaram usar a terceirização, não prestou, porque fizeram uma firma para prestar serviço, e o chefão da tribo sabe no que deu, né? O chefão da tribo sabe no que deu essa firma que eles montaram para terceirizar. Tá aí o resultado aí. Tá aí, já está decretado aí para vocês. Isso é exemplo da administração pública. Terceirização de praticamente nenhum serviço. Sendo que a frota até 2022 estava em sua grande parte sucateada. Meu amigo, olha a fala, vocês entenderam a fala? Eu assumo a prefeitura em 2017 e em 2022 eu aponto que a minha frota que eu usei 5 anos, ela está sucateada. E por isso eu gasto com oficina. Não, o gasto com oficina ele é necessário e é de manutenção. Aí o senhor assume que o senhor mesmo sucateia a frota. Olha o Pipoca assumindo que sucateou a frota municipal, pois seu primeiro mandato foi de 17 a 20 e o segundo de 21 a 24. Então o senhor foi faltou um pouco de inteligência para o senhor, para fazer essa fala na defesa, porque o senhor assume que foi o senhor mesmo que acabou com a frota municipal. Ó, eu tenho a conta de 2016, que eu peço para que a casa levante para mim, que essa conta é de Zé Carlos Suave, e ela já vinha com vários apontamentos também, e por isso ele recebe essa prefeitura de governos, que eu acho que vocês estão na política há mais tempo, antes do Suave foi o Kiko. Então, já vinham com os apontamentos, e recomendações e determinações, e nada foi feito, tanto que tem a conta rejeitada e a Câmara sustenta. 2017, nós temos o parecer desfavorável, com tudo isso que eu estou falando para vocês, tudo, hora extra, falta de pagamento a piso de professores, que é outra mentira, também, todos esses apontamentos, não fez. Com algum conchavo com a Câmara Municipal, acabou se safando. 2018, mesma situação. Pagamento de hora extras de maneira habitual, sem comprovação de necessidade e sem autorização prévia do superior. Aqui faz o que quer. Aqui não precisa, ninguém avisa. Vai fazendo e eu vou pagando.
Desde 2012, isso é o tribunal falando, desde 2012. Não atendimento às determinações deste tribunal. Pagamento de valor acima do normal para um município de pequeno porte, causando grave prejuízo ao erário, descontrole nas despesas com combustível. E isso nós sofremos até hoje. Nós temos nota aí nessa administração, é que eles não assumem. Mas o carro que abasteceram chega com uma nota de 65 litros e a fábrica fala que o tanque tem 45. E ninguém faz nada. É vergonhoso para nós. É vergonhoso. Essa é a situação das contas de 2018 também. E mais uma vez, com conchavo com o vereador, ele acaba se safando. E quando eu falo que o vereador, esse eu vou ter que ler, porque esse é o pedido do Ministério Público de Contas. E não é Jonas Marques falando, não sou eu falando, é Tribunal de Contas falando. É o Ministério Público do Tribunal. Quando eu falo, todos os vereadores aqui sabem do que eu vou falar. Vocês sabem, e por isso que eu falo que o vereador, ele não tem que falar amém para prefeito. Não tem que falar amém para prefeito. O vereador, ele tem que vir para dentro da casa para fazer o que ele acha que tem que fazer e ponto. Por quê? Vocês estão vendo aí em rede social, todos nós, os 9 vereadores, nós fomos marcados esse final de semana. Tanto para o pessoal do Planalto, quanto com o pessoal do Pedro Alexandrino. E aí, nós mandamos o vídeo para a direção de meio ambiente, falam que já contactaram o dono do terreno. Viu, moça, a senhora está enganada, o terreno é público. Ai, me enganei. Aí sobra para nós, vereadores, porque sobra para nós, vereadores, que não fizemos nada, que não fazemos nada, que não somos autoridade. Viu? É a hora de estar lá, quem gosta de ir lá na prefeitura, não é para dar tapa nas costas. Vai lá e cobra, fala, viu, o Pedro Alexandrino está lá embaixo do mato. O Planalto, os 9 vereadores fomos marcados e nada é tomado, nada é feito. Nós temos uma Praça da Matriz, na sua pior, eu nunca vi nessa situação. Nós temos uma administração pública que não funciona. Por isso, eu só estou dando essa ressalva, porque sobra para quem? Sobra para o vereador. Amanhã é o vereador que é cobrado. Ministério Público do Estado de São Paulo também é um órgão técnico, com pessoas da área de contas públicas, capacitadas para dar pareceres favoráveis ou contrários às contas anuais de prefeitos e presidentes de câmaras municipal. Seguindo esta lógica, faço meus comentários e declaro meu voto. Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Processo, Prefeitura Municipal de Bocaina, Prefeito Marco Antônio Giro, população estimada em 11.259 habitantes. Onde, para se atingir índice, o ex-prefeito fala que nós moramos em uma cidade de 5.126 habitantes. Aí eu também atinjo o índice. Aí, se eu sou relator do Tribunal de Contas, com mentira eu também aprovo o que você me fala. Porque é mentirosa a informação que ele dá ao Tribunal de Contas. E de maneira vergonhosa é mentirosa. Parecer prévio desfavorável. As contas deste governo não apresentam dentro dos parâmetros legais e dos órgãos esperados. Gestão de 2023 apresentou falhas significativas, comprometendo a qualidade dos serviços públicos. 2. As falhas vêm sendo, ressaltando mais uma vez, tá? Isso é Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tá?
o Ministério Público de Contas. As falhas vêm sendo objeto de sucessivas recomendações pela Corte, emitidas para a apreciação das contas de 19 e 20, persistindo em resultados insatisfatórios até esta data. Baixa efetividade de gestão, recebendo a pior nota que o município pode receber, nota C. De 8 índice, nós temos 6C, que é a pior nota que o município pode receber. Precariedade da infraestrutura das escolas, infiltrações, rachaduras, falta de equipamentos, ausências de alvará e de segurança, e inércia diante de apontamentos reiterado ano após ano, revelando uma gestão omissa e insensível às condições mínimas de segurança e salubridade. E isso a comissão pode constatar para nós, porque ela esteve em algumas escolas, vocês veem o que vocês enfrentam dentro das escolas. Então não é mentira do Ministério Público. Ausência de transporte escolar regularizado e não entrega de kits escolares. Configuração, violação do dever do poder público de garantir os meios necessários para o efetivo acesso e permanência dos alunos nas escolas, afetando o rendimento dos alunos. Bocaina, ela é da região uma das piores educação que nós tivemos nos últimos anos. Nesses últimos anos de governo desse ex-prefeito Marco Antônio Giro, nós tivemos a educação caindo e caindo demais. Isso são índices. Ele assume a educação com B+. Com B+. Nós tínhamos uma educação no Zé de quase um A. De quase A, que vinha do outro governo. Ele devolve ela na pior nota possível. Inexistências de diagnóstico sobre demanda por creches e escolas indica falha significativa no planejamento estratégico da educação infantil. Nós deparamos isso com a falta de vagas em creche. Quantas pessoas reclamam? Na saúde, observa-se o seguinte: destinação de percentual quase 2 vezes superior no mínimo exigido, não se traduzindo em melhoria na qualidade do atendimento à população. Para que vocês entendam o que o Ministério Público fala, ele fala que na saúde, destinação de percentual quase 2 vezes, nós gastamos mais de 2 vezes o que é para gastar, e nós temos uma saúde tão precária que temos no município de Bocaina. Eles aumentam o custo e entregam menos. São reis em fazer isso. Precárias condições físicas e estruturais, sem conservação, sem pintura, instalações hidráulicas e elétricas em mau estado, ausência de banheiros adaptados, equipamentos danificados ou em falta, computadores, impressoras, TV, ausências de alambrados ou muros em algumas repartições de saúde, comprometendo a segurança patrimonial. Isso o Ministério Público falando. O posto do Robertinho está lá, PAS está lá. É só ver o que o Ministério fala aqui, que nós não temos sequer a proteção do patrimônio público. E também apontou-se e nada fez. Demora na marcação de exames e falta de medicamentos. Isso, corriqueiramente. Nós temos aí em rede social todo tipo de reclamação e eles falam que está abastecida a farmácia. Empenho de R$ 1.507.125,78 para a construção do prédio PSF 3. Nenhum valor foi liquidado ou efetivamente pago. Se empenhou e não se fez. Tanto que quem libera o PSF foi o governo que aí está. Revelando ineficiência na execução orçamentária e ausência de resultados concretos. Excessiva modificação da peça orçamentária, diante de aberturas de créditos adicionais, suplementares e realização de transferências, remanejamentos e transposições. Por isso, parabéns para quem vota contra remanejamento. Parabéns ao vereador que ele vota contra. Hoje tivemos aí
um caso de se votar contra, embora não seja remanejamento, mas de se votar contra. Por quê? Nós, no ano de 2023, nós tivemos um remanejamento de 37% do orçamento. É você construir uma casa de 100 mil reais e errar nela 37 mil. Não dá para errar. Se você está na administração pública, a verdade é o seguinte, sempre foi feito o que eles queriam. Copia e cola e bola que segue. E a administração pública não vai ser isso. Esse governo que é a Itália vai ter problema. Se eles não sentar lá e fazer conta, vai bater e vai voltar. E tem que voltar. E tem que voltar. Porque você não pode ir num supermercado com 100 real, você sabe a hora, mais ou menos a hora que vai dar os 100 real. Se você encher, vai passar. Entendeu? Então, a conta é mais ou menos essa. Mas nunca se preocuparam. É mais fácil mentir. Porque ele justifica na sua defesa, eu vou achar aqui, ele justifica na sua defesa que não foram 37. Foram só 9. O Tribunal de Contas está mentindo. O Ministério Público está mentindo. É o senhor que está certo. Na gestão pessoal, com os exercícios anteriores, se manteve o pagamento habitual de hora extra, somando um valor no ano de 2023 de R$ 594.046, referente a 26.306 horas extras adicionais. Esses custeios são frequentes e constou como item crucial na reprovação das contas deste município. Servidores em desvio de função, essa é outra coisa que nós temos no município e está aí e ninguém faz nada. E gastos, esse é o último, gastos expressivos com a frota municipal de veículos, sendo quase R$ 1 milhão com combustível e R$ 821 mil em manutenção veicular em oficinas, mostrando um aumento significativo relacionado a anos anteriores. Mantendo esta persistência de gasto, que também motivou a desaprovação das contas, e também é motivo de inquérito civil em tramitação no Ministério Público do Estado de São Paulo, que sequer eu faço essa denúncia em Ministério Público das Frotas. Para terminar e a gente pôr em votação, essa é a defesa aqui que ele faz para o Tribunal de Contas, só para os vereadores terem ciência. Mas é rápido, isso é rápido. O Ministério Público de Contas pediu ao Tribunal de Contas para a desaprovação das contas do ex-prefeito de Bocaina, Marco Antônio Gírio, no exercício de 2023. Em contrapartida, o ex-prefeito envia argumentações ao Tribunal de Contas pedindo para que sua conta fosse aprovada. Vejam as informações mentirosas do ex-prefeito Marco Antônio Gírio ao Tribunal de Contas. Eu vou citar aqui para vocês 6. Município de Bocaina possui 5.126 habitantes, explicando as limitações estruturais impactando diretamente na capacidade administrativa. É vergonhoso que um Tribunal de Contas aprove essas contas em cima de uma informação mentirosa. Nós, vereadores, nós moramos numa cidade de 5 mil habitantes e essa defesa ele faz tanto ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e responde a nós, vereadores, quando questionado pela comissão. Ele também vem com essa mentira de 5 mil habitantes. Afirma que as suplementações por remanejamento representam apenas 9,30 e não 37,13. Mais uma vez o Ministério Público está errado e o senhor Marco Antônio Gírio está coberto de razão. Regulamentação do piso nacional do magistério. Mentira. Falei com vários professores hoje. Não recebem sequer o piso. E não recebiam na sua época também. Nessas contas que nós estamos votando, não recebia. Então, aí é fácil. Contratação de psicopedagoga. Outra mentira.
que se arrasta desde o governo de 2023, 2024, e esse prefeito que aí está também mente ao vereador Cláudio Matoso quando diz que a psicopedagoga já estava contratada lá em fevereiro, lá do começo de mandato nosso, e até hoje eu não vi essa mulher trabalhar. Até hoje essa mulher não está contratada. Então é difícil, viu? Não mente, fala a verdade. Hora extras, reformas nos prédios escolares, entre parênteses, AVCB. Mentira. Só a comissão nossa, que vocês vão para dentro das escolas, sabe o que vocês enfrentam ali. Hoje, nós ficamos aí, quantos? 60 dias de férias dessas crianças? Hoje precisa-se pôr um requerimento para ver quais as condições dos ar-condicionados que várias escolas não funcionam. E nós, a partir de amanhã, nós vamos receber essas crianças. Mas aí é fácil mentir para um Tribunal de Contas. A VCB, ele fala que temos em todos os prédios públicos. Mentira. Eu vou dar 2 exemplos. Da Lila nós não temos, Escola da Lila, e Escola Maristela também não. Isso eu fiz questão de pessoalmente ir lá hoje e averiguar que não havia. Então nós não podemos aceitar uma mentira dessa. Hora extras habituais são feitas por professores, profissionais, motoristas, aquele fato. Mentira. Se nós formos à prefeitura, nós vamos ver e assustar com a quantia de hora que esses funcionários internos da prefeitura têm em banco de hora, que, diga-se de passagem, não existe e é inconstitucional. Mas eles deixam de trabalhar e descontam em uma coisa. Para começar, você precisava provar para mim que você fez. Você trabalha das 7 às 11, da meio-dia às 5, eu quero saber onde você tem 600 horas. Primeiro já era esse primeiro fato, para nós já derrubar esse banco de hora. E depois, não vou trabalhar, desconta aí 5 horas no meu banco de hora. Viu? Fica mamão com açúcar se o meu funcionário lá na minha empresa, na fazenda do Toninho, viu? Do Bisteca, viu? Se for assim. Não pode ser assim, gente. A administração pública precisa de respeito. E é isso que nos últimos anos nós não estamos tendo. Por ninguém que sequer passou à frente da prefeitura. Vou ressaltar mais uma vez só, para que às vezes o vereador tenha dúvida. Quem vota sim, vota a favor do parecer do tribunal, ou seja, pela aprovação das contas do prefeito. E quem vota não, vota contra o parecer do tribunal, e sim pela rejeição das contas. Anderson Daniel Ferrazoli. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Uma pena que ele não está aqui hoje, né? Senhor Marco Antônio Giro. O senhor sabe muito o que aconteceu quando eu assumi a administração lá do Botia. Fui um dos únicos poucas pessoas que vestiu sua camisa e que cumpriu com toda a palavra. Coisa que o senhor não teve comigo. Certo? O senhor sabe tudo o que foi feito. E hoje, o senhor não contava com o meu voto aqui, né? O senhor não esperava que eu ia estar aqui nessa cadeira, né? Marco Antônio Giro, meu voto é não. Forte abraço a todos. Antônio Aparecido Ramos. Boa noite, senhor presidente, colegas, distinta plateia. Parabenizar aí o presidente pelas palavras, concordo plenamente com tudo o que disse. Em todo o meu tempo político aqui, eu nunca votei contra o Tribunal de Contas, mas respeito a todos os vereadores que votam de forma diferente. E vou justificar o porquê.
são pessoas concursadas para isso. Em tudo aquilo que o presidente disse, eu tenho certeza que chegou aos membros do Tribunal de Contas. De maneira mentirosa. Aí eles que acreditaram. Aí o que eu peço, que a Câmara Municipal faça o trâmite, porque de quando eu estou aqui, eu acho que em uma dessas que o presidente citou, que foi rejeitada e derrubada pela Câmara Municipal, não sei qual delas aí, isso. Elas vieram rejeitadas e foram derrubadas pela Câmara. E não foi encaminhada ao Ministério Público, porque o trâmite do Legislativo, de quando eu me conheço, tudo que se vota aqui, ou tem que ser encaminhado ao Ministério Público. Essas contas, elas podem sim voltar ao Legislativo. Depois de Ministério Público e Tribunal de Contas fazer tudo o que o senhor fez, revisar todos os detalhes que foi apontado pelo Tribunal de Contas, Ministério Público e Tribunal de Contas. Aí sim. Ô Toninho, só para fazer um adendo, é o que eu falo sempre, cada vereador ele manda no seu voto. Isso é bonito e respeitoso. Isso, respeito, não vou perder a amizade por causa de voto de vereador. Isso. Mas quando você fala que lá são pessoas técnicas, mas eu gostaria que você entendesse, e respeito, mas também no no Ministério Público também existe pessoas técnicas que pediram a rejeição. Com certeza. E no tribunal, eles recebem uma informação mentirosa e aliciado a dar o favorável. Por quê? Porque ali se atingiu os índices, porque se diminui a população em quase 8 mil pessoas. E eu, confiando no ser humano, confiando em todos que passaram por aqui, eu fiz um juramento no dia da minha posse, que eu acreditaria em todos que passaram. Então, se chegar rejeitada, e eu estiver aqui em mais um mandato, a gente não sabe que eu não voto contra o Tribunal de Contas, mas não discordo uma palavra daquilo que o senhor disse. Então, o papel do Legislativo, independente do que acontecer na votação, encaminha-se ao Ministério Público. Ministério Público e Tribunal de Contas, pode acontecer de voltar de novo isso aqui. Se voltar rejeitada, pode ter certeza que esse vereador não muda o voto dele se vier rejeitado. Então, meu voto é favorável ao Tribunal de Contas. Boa noite a todos. Muito obrigado. Antônio Guica de Souza Júnior. Alô, boa noite a todos. Sem muitos comentários. Sou contra as contas, tá bom? Sem muitos comentários. Já estou por dentro de tudo, então não preciso fazer comentário nenhum. Ataíde de Oliveira. Boa noite, presidente, nobres colegas, plateia. Meu voto é não. Cláudio Matoso de Oliveira. Eu voto junto com o Tribunal de Contas, por tudo que o Toninho falou. Evandro de França Antunes. Olá, boa noite a todos, presidente e os colegas. Meu voto é não. Jonas Marques de Freitas Filho. Ai, que prazer. Pela honra do município, pelos meus 622 votos que eu fiz como vereador,
pelo respeito que eu tenho pelos meus 1.800 e poucos votos, quando me candidatei a prefeito, o meu voto é não. Para que a gente devolva a dignidade à política bocainense. José Carlos Tirolo Júnior. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, plateia presente. Presidente, eu agora gostei de ver, porque uma situação eu presenciei todo o tempo que o senhor Marco Antônio Giro ficou de prefeito. Eu sempre, não sou muito antigo, né, não sou muito velho, mas para mim foi o pior prefeito que Bocaina teve. Teve 2 contas rejeitadas, como o senhor passou as informações aí, sempre mentindo. E pegou a cidade, que era ainda modelo, e conseguiu detonar com a cidade. E nós estamos aí. Inclusive, eu vejo essa administração atual não muito diferente da dele, se não pior. Se a gente não chacoalhar lá, eu acho, na minha opinião, que já está pior do que a dele, essa administração atual. Mas não alongando muito, só para 2017 e 2018, que foi um absurdo que a Câmara fez na época, eu votei para a rejeição das contas dele. Mas teve vereador que veio aqui e falou, por amizade ao prefeito, eu aprovo as contas. Então eu voto não, e agora parabéns aos vereadores que votaram não. Obrigado. Sérgio Donizete Nascimento. Bom, boa noite a todos. O meu voto é não. Com o placar de 7 votos contrários, fica rejeitado o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Consequentemente, as contas da Prefeitura Municipal de Bocaina, referente aos exercícios de 2023, sob responsabilidade do senhor Marco Antônio Giro, estão, graças a Deus, reprovadas por esta Casa de Lei. Explicações pessoais. Alguém pretende, até mais leve, né, tá, não? Alguém pretende fazer uso da palavra? Lembrando que, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 83 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bocaina, cada vereador disporá de 10 minutos para falar em explicação pessoal, não se permitindo a partes. Algum vereador? Ô Dan, você me permite ir no banheiro? Bom, vamos lá, pessoal. População de Bocaina, hoje foi dado o primeiro passo dentro dessa Câmara Municipal, muito importante, rumo a um futuro
melhor para essa cidade. Hoje demos um grande passo aí vetando essas contas do ex-prefeito, tá? E como o Jonas disse, muitas falhas, muitas coisas aconteceram, e um cara que nunca teve palavra, certo? Mas enfim, também não vem um caso, já foi. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos agora. E pedindo à população de Bocaina, agora um novo assunto, a causa animal. Vocês sabem, estão acompanhando em rede social, Facebook, que está muito difícil, é muita coisa errada, é muita gente sem coração. Hoje em Bocaina aqui, estamos com um índice muito alto, tá, de maus tratos a animais, de pessoas envenenando animais, pessoas dando tiro de chumbinho, matando gato com espingarda de pressão. A gente tem nomes, só que não temos prova. Por quê? Porque essa pessoa se diz que é brava, se diz ameaçadora. Então, como a gente não tem provas, via polícia, a gente vai acabar não fazendo nada. Mas vocês podem ter certeza, hoje Bocaina tem um cara que defende a causa animal. De que forma vai ser cobrada? Logo vocês vão ver. Porque não vai ficar barato. Bocaina, uma cidade pequena dessa, está num ponto desse aqui, não dá para aceitar. Uma cidade de 12 mil habitantes. O índice alto que tem de abandono. 5. 5 diz o ex-prefeito, mentindo, né? É inaceitável. Eu peço a toda a população, vamos se unir, gente. Vamos colaborar. Hoje, igual a semana passada, tive várias ligações de denúncia. Fulano está maltratando. A gente está tentando resolver da melhor forma possível. Por quê? Porque hoje Bocaina não tem um canil. Hoje a gente vê em Facebook, o delegado Matheus Laiola, um monte, Robson Lima, o pessoal que resgata os animais. Hoje aqui a gente não tem essa condição. Hoje a gente tem que resolver da melhor forma, numa boa conversa. Porque se eu abordar uma pessoa hoje, a pessoa falar, então você pega e leva esse cachorro embora. Eu não tenho onde pôr. Senhor prefeito, a partir de hoje vai estar sendo cobrado, tá? A gente vai tentar solucionar se a gente consegue construir umas 15 ou 20 baias, certo? Com a ajuda do prefeito. Ele vai estar, acho que, assistindo esse vídeo aqui. Porque tá difícil. A gente tem as associações, tem 2 associações no município, tá? Só que, infelizmente, numa associação é 3 ou 4 que vestem a camisa, na outra 3 ou 4 que vestem a camisa, e juntando as 2 não dá uma. Ou a gente se une em prol dessa causa animal, ou não tem como lidar. Senhor prefeito, eu peço aqui, hoje acho que temos uma associação com o CNPJ pronto, tá? Acho que daqui uns dias já deve estar pronto, regularizado. Ser destinado uma subvenção para essa associação e cobrar dessa associação que seja prestado contas, tá? Porque a causa animal é séria hoje no município. Eu que defendo essa causa hoje sei o quanto eu estou passando. Graças a Deus, Deus me abençoou até agora, de todos os casos que eu coloquei a mão, consegui resolver. Mas é isso aí, pessoal. Peço à população de Bocaina um grande apoio. Tenha um pouquinho mais de consciência e vamos se unir. Senão vai ficar difícil. Obrigado, presidente. Obrigado a todos aí. Boa noite. Mais algum vereador? Alô? Alô, alô, alô. Alô, agora sim. Agora sim. Eu só vou dar um recadinho aqui. O primeiro é para o seu prefeito, para que ele obedeça
o projeto dos banheiros públicos aqui, que foi votado pela Câmara, e que ele não está cumprindo na totalidade. Tenho ido nos banheiros todos os dias para ver. Os banheiros normais estão sendo cumpridos, mas os banheiros deficientes não está sendo aberto nenhum. Então ele precisa abrir durante o dia, como foi o projeto aqui, foi aprovado pela maioria dos vereadores, e eu vou cobrar dele até ele ver o que ele possa fazer aí. Então, esse é um ato de preconceito contra os deficientes, né? Se para os normais pode abrir, por que para os deficientes não pode? E eu tenho ido todos os dias nos banheiros ali para ver. Os banheiros com pessoas com deficiências não estão sendo abertos. Tem que ser aberto durante o dia. Agora à noite, não sei. Outra coisa também. Sábado eu passei a maior vergonha da minha vida aqui na cidade de Bocaina. Estava ali na Praça da Matriz. Nisso chegou uma caravana do Paraná. E chegou ali. A igreja estava fechada. O mato dessa altura na porta da igreja. Carrapicho. E eles falaram o seguinte: nós viemos do Paraná para conhecer Bocaina, porque falava que era uma cidade que tinha jardim bonito, a tela do Calistro e não sei o que. Viemos, os casarões, passamos em Brotas. Brotas é uma cidade bonita, só estava um negócio. Passamos em Jaú, ficamos um pouco em Jaú está bem cuidada também. Fomos no território do Calçado, e do território do Calçado nós viemos para Bocaina. Viemos aqui para ver as telas do Calistro. Chegou ali, a igreja fechada, mato na porta da igreja. Eles falaram para mim: Bocaina não tem vereador, não tem prefeito? Eu falei: tem, mas o que nós vereadores podemos fazer? A gente fala, a gente pede, e eles não têm vergonha. Eu falei: eles não têm vergonha na cara, não tem? Se você for ali, só se fizeram hoje, ali na Praça da Matriz, só se fizeram hoje. Porque até ontem estava lá, estava um mato dessa altura. O Juninho pode ter visto lá, ele foi na missa, pode ter visto lá. E a população pega no pé da gente, pega no pé do vereador, que o vereador não faz nada, que nem a pessoa perguntou: aqui não tem prefeito, não tem vereador, o que vocês fazem aqui? Ficou bravo ainda. Eu falei: puta merda, passei a maior vergonha. Eu falei: eu sou um vereador, mas por que a cidade está desse jeito? Tem uma cerca de arame meio farpado ali em frente à igreja. E os casarões? Falei: nem sei onde que estão os casarões, porque eles falaram que tinha. Antigamente tinha, hoje não tem mais. Então, eu vou fazer aqui depois um requerimento na próxima. Perguntar para esse pessoal que toma conta da cultura, do turismo, o que eles têm feito para que Bocaina seja uma cidade turística. Tem recebido verba, não tem recebido verba? Eles não estão fazendo nada pelo turismo de Bocaina. Estão deixando cada vez pior, viu? Cada vez pior. Então, isso aí me deixa magoado. Um bocainense que gosta da cidade, ter que passar um vexame no sábado, aí fala: não tem vereador nessa cidade? Não tem prefeito nessa cidade? O que vocês fazem aqui? O que eu posso fazer? Eu falei: eu peço, eu venho toda vez ver a praça, mas não tem condição de fazer nada, porque a prefeitura que é responsável pela praça não está cuidando. Então, aqui meu sentimento, né? E pela vergonha que eu passei. Agora, vamos ver se a gente faz um requerimento solicitando do prefeito, do pessoal do turismo, da cultura, se eles têm plano pelo turismo de Bocaina, o que eles fazem pelo turismo, se eles recebem verba, se não recebem, porque está abandonado. Na parte turística está abandonadíssima a cidade de Bocaina, como está abandonada também em outras partes também. Então, como que você pode receber, por exemplo, visitantes, turista, se você fala que tem a igreja da Matriz para ver a cela do Calistro, os jardins são bonitos, a cidade é bonita, os casarões bonitos, chega aqui e não tem nada. Chega aqui e não tem nada. Então esse é o meu sentimento. Eu fiquei triste quando falaram para mim: aqui não tem vereador, não tem prefeito. Ainda gritaram, né? Não tem vereador, não tem prefeito nessa cidade. Tem. Mas só que o prefeito também, que nem disseram aqui, é o que menos manda. O pessoal que ele não comanda nada. E com isso os vereadores que pagam o pato também. Você sai na rua e fala: vereador não faz nada, vereador não trabalha. A gente faz, eu faço mais de 60, 70 indicações aqui para o seu prefeito, para ver se ajuda ele, não é porque eu quero, se ajuda ele, porque a turma dele não ajuda. Então, ó, é o meu sentimento, mais uma vez. Vamos ver aí se a gente consegue, pelo menos, com esse pessoal do turismo, da cultura, desenvolver alguma coisa. Senão a pessoa vem aqui, você fica envergonhado. A igreja é turística? É. É para ver as telas do Calixto? É. E por que a porta fica fechada? Então é isso aí.
Muito obrigado a todos. Obrigadão. Mais algum vereador? Presidente, eu queria também seguir na mesma linha do vereador Guica. O prefeito já teve 1 ano de mandato. A Câmara, até no ano passado, não pegou tanto no pé do prefeito, tendo em vista todo o acontecimento da cidade, que teve 2 eleições. Porém, prefeito, eu acredito que a ânsia que o senhor teve de ser prefeito, traindo 2 vezes companheiros da casa, que ele também era vereador, 2 traições feias, eu acho que ele precisa começar a trabalhar. Porque a cidade, como o senhor disse, o mato da igreja, lá na Praça da Matriz, que é o cartão postal da cidade, horroroso. Eu acredito que ele não está indo à missa, ou ele não está andando na cidade, mas ele está andando sim, ele está vendo sim. Ele anda, você vê ele para a cidade. Porém, o que ele está fazendo? Eu queria falar do bairro São Francisco, eu estou direto no bairro de São Francisco. O bairro do São Francisco ele já está quase completo de casas, de munícipes pagando IPTU para o município, recolhendo o IPTU, coisa que a prefeitura não constrói casa já faz muito tempo. E o que se faz lá no bairro? O bairro está completamente abandonado. O mato alto para tudo quanto é canto, principalmente na área que faz parte ao poder público, que é de área verde, que dá uma passada, não tem uma calçada feita da parte da prefeitura. As pessoas têm que andar na rua. É um verdadeiro abandono aquele bairro. O asfalto esfarelando, cheio de buraco, cada pouco arruma um buraco, daí a pouco está com o buraco novamente. Tem aquela área, faz um calçadão naquela área de baixo do bairro, melhora o bairro, deixa uma coisa mais bonita. E eu estou falando do bairro São Francisco, mas podemos andar em qualquer bairro da cidade. Eu queria, como eu falava na administração passada, eu gostaria que algum vereador, falasse alguma coisa que está funcionando no município. Se falar uma coisa, a gente para de falar aqui, mas não tem nada funcionando no município. Então, prefeito, eu acho que está na hora de começar a mostrar trabalho. Que o senhor teve tanta vontade de ser prefeito, que agora mostra o porquê que você queria ser prefeito. Então só fica um toque, por enquanto, inicial, porque a gente precisa pegar no pé, porque a cidade está muito feia e é muito triste para nós fazer parte dessa administração e escutar, como o senhor falou, você escutou de pessoal do Paraná. Mas o pessoal daqui, da Redondeza, você escuta o pessoal de Boa Esperança, de Dourado, que a cidade está horrorosa. E realmente, infelizmente, está. Então fica aqui um puxão de orelha por enquanto, mas que a gente precisa pegar no pé do prefeito, para que alguma coisa aconteça. Juninho, antigamente, a gente tirava um sarro do pessoal de Boa Esperança. Não tirava? Porque vocês moram na colônia, vocês moram com isso, moram aquilo. Agora, eles que vêm aqui, eles falaram, nós saímos da colônia, quem está na colônia agora é vocês. Pessoal de Boa Esperança, hein? É muito triste. Você lembra disso, que nós, o que martelava o pessoal de Boa Esperança, vocês vieram da colônia, não sei o que tem. Hoje eles falam, nós saímos da colônia, agora quem está na colônia é vocês. De tão ruim que está a administração de Bocaina e a cidade toda esburacada, toda com mato alto. Agora eles falam, mas agora é tempo da chuva, mas todo mundo sabia que nessa época, então tinha que prevenir, tá bom? Exatamente. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Mais algum vereador? Senhor presidente, colegas, falando em assunto da cidade aí, a semana que deu essa chuva à tarde aí, acho que deu uns 20 milímetros de chuva, e eu fui deixar um funcionário no Santa Terezinha. Gente, acho que eu comentei com o Juninho, não sei com que eu comentei,
E o Taíde também já tocou nesse assunto. Está construindo as 98 casas, né? Na parte de cima. Aquele talude, eu parei embaixo do talude, no Santa Terezinha. A água que desce, vai acontecer alguma coisa, isso eu já falei quando começou essas obras. Vai acontecer alguma coisa e grave naquele local. Porque a quantia de água que estava descendo ali em frente à casa da Vanessa e na casa que eu deixei ao funcionário, que é na mesma rua, é coisa inacreditável. A quantia de água que desce aí. E o pessoal começou a fazer as casinhas novas e não mexeram naquele talude. Eu acho que existe uma engenharia, rebaixa-se esse talude, planta-se grama, vê o escoamento dessa água, porque se você parar embaixo do talude, o bairro está aqui na luz e a casa do Santa Terezinha está aqui embaixo. Vai entrar por cima do telhado da água. Então, eu peço às comissões de obras aí que façam uma visita nesse bairro para ver o escoamento de água da parte de cima, porque até então está descendo tudo no Santa Terezinha. Entendeu? E antes que alguma coisa aconteça de grave aí, porque a enxurrada é forte. Já morreu um menino aí que foi brincar numa poça lá, um menino de 11 anos, morreu afogado. Só que aí não adianta, né? Aí não adianta, porque... Só isso, obrigado. Pode ir. Bom, boa noite a todos novamente. Guica, como você falou, eu acho que o pessoal do Paraná, acho que eles viam aquelas obras que antes era feita no jardim, quando o senhor fazia. Eu acho que eles viram pelas fotos, aí eles vieram para visitar, infelizmente, se depararam com o que tem hoje lá. Parabéns, Hilda. Parabéns pela causa animal que você abraçando hoje. É uma causa que necessita aí, graças a Deus, hoje temos você aí que está batalhando bastante por essa causa aí. E falando, o Jonas, o presidente tinha falado também citou os vídeos lá que a gente foi citado, e realmente, cara, é vergonhoso pra gente como vereador, e é por isso que a gente fala o favor do troco de campanha. E hoje a gente está pagando o preço por isso. Infelizmente a gente paga o preço. E ainda a gente tem que dar graças a Deus que ele não foi filmar lá naquela piscina, porque lá, se for filmar lá dentro, tem uns 8 sapos mortos lá dentro. Mas é sério, a coisa tá crítica a nossa cidade. O vídeo que eu falei, no final do ano eu falei, a nossa cidade está abandonada. Eu liguei para essa moça, eu não sei, eu nunca vi ela, eu vi uma vez só, presidente, você conversando com ela, uma vez só, acho que foi lá na cafeteria, uma vez só que eu vi, depois eu nunca mais vi. A gente sempre se deparava com o seu Valdir trabalhando, para lá, para cá. Era um cara que você ligava, ele atendia, você mandava mensagem, ele te respondia na hora, senão ele te retornava. Hoje, há pouco, acho que 1 mês e meio, 2 meses, eu liguei para ela, citando uma árvore ali do Barata ali que estava para cair, e ele falou para mim, tá perigoso, cair em cima dos carros, e pior, você cair em cima de alguma pessoa, né? Liguei, mandei mensagem, não respondeu, liguei, não atendeu, demorou acho que 2 semanas, falei com o Japa, porque minha moto foi arrumar lá, aí com certeza o Japa deve ter falado com ela, depois ela me mandou mensagem falando que ia. Semana passada eu mandei pro Barato, foi aí? Imagina, nem apareceu. Então, gente, é isso que a gente fala. Troco de campanha, tem que tomar cuidado. Tá tirando pessoas boas para colocar gente que não... Eu não conheço ela, não é nada contra, mas a gente precisa trabalhar. Essa é a verdade, né, Gui? Precisaria convocá-la um dia para vir aqui, pelo menos para a gente conhecer. Se alguém me apresentar ela, eu não conheço ainda. E aqui para a Câmara também, dá uma resposta. Não só ela, como os fiscais também da Prefeitura. Agora é hora de agir. É hora de agir, porque já que não dá para construir, não dá para fazer nada, pelo menos vamos por ordem na cidade. É hora agora, tá bom? Foi o que eu falei pro autor do vídeo. Eu falei, viu, o vereador pode gravar, até citei o nome do vereador Guica, eu falei, o vereador Guica fez 60 indicação, eles não atendeu uma. Nós pode vir fazer o vídeo aqui por causa desse mato, e não, se o diretor não atender o vereador, muito menos o munícipe. Se não está atendendo o vereador, muito menos o munícipe. Bom, é só isso.
Mais algum vereador? Eu vou. Aí é rápido também. Vamos lá. Ô Dan, quando fala em causa animal, a gente sabe, estava discutindo à tarde o caso do vídeo lá, né? Parabéns. Eu falo, acho que já cheguei a comentar até com o Juninho. Eu não sei o que você tem dentro do coração, a coragem que você tem, não é para qualquer um, não. Bisteca, a gente já conversou sobre isso. Hoje, eu sempre já falei na rádio várias vezes, hoje a causa animal ela tem sim um representante. Não que o trabalho dessas meninas que sempre fizeram merece nosso reconhecimento, nosso respeito das duas associações, mas você é um cara diferente e que veio para ficar na causa animal e que veio para brigar, que veio para defender. Então, parabéns por tudo que você faz. Sobre a votação das contas, parabéns aos 7 vereadores que tentam dar um novo rumo para o município de Bocaina, não concordando com esse tipo de política. O tipo da política de conchavo, o tipo de política da mentira. Isso no município de Bocaina teria que acabar. Nós só vamos ter uma cidade melhor quando a gente parar de fazer conchavo pessoal. E quando vocês, todos os vereadores que vieram aqui e citam que a cidade não funciona, eu vou dar a resposta por que não funciona. Primeiro, um prefeito sem comprometimento. Precisa se querer, precisa se mandar. E o mandato é chato, quem manda é chato, mas precisa mandar. Nós temos aí as 11 diretorias, onde 8, pode jogar 8 se não for mais, sequer tem condição de estar onde estão. Quem serve nós desligamos e quem não serve, mas tem padrinho, nós colocamos para dentro. Colocamos para dentro porque eu sentei no sofá e prometi, e agora eu preciso trazer. Aí nós não vamos funcionar. Aí está a resposta nas ruas do município. Nós, nos últimos anos, nós nunca tivemos uma cidade tão abandonada como a nossa está. Uma Praça da Matriz vergonhosa. Se vocês tivessem vergonha na cara, vocês tinham que ter ido no sábado de manhã e roçar. Mas vocês não podem deixar a população chegar para uma missa nessas condições. Mas vocês não estão nem aí. Mas por que não estão nem aí? Porque vocês são ruins no que vocês fazem. Vocês não têm condições de exercer o cargo que vocês exercem. Vocês estão aí por causa dos 6.000 e poucos reais, que é o salário, e por um ticket de R$1.000. Condições vocês não têm nenhuma de entregar uma cidade melhor para a população. Mais algum vereador? Nada mais havendo a tratar, dou como encerrados os trabalhos desta noite, comunicando que a próxima sessão será realizada em 9/2/2026. Boa noite a todos.